Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida. Olá! Os casos de hipertensão arterial registraram um aumento de 14% no Brasil entre os anos de 2006 e 2016. Hoje, 1 em cada 4 brasileiros tem o diagnóstico da doença, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde no último mês de abril. O Saúde e Consciência desta semana investiga os principais fatores e grupos de risco e os tratamentos para a hipertensão. No programa desta segunda, o repórter Luiz Gustavo Fonseca apresenta o que é a doença. Confira agora. Reportagem especial. Ao ser bombeado pelo coração para o restante do corpo, o sangue exerce uma força contra a parede das artérias. Essa força é a pressão arterial, que ao ser medida apresenta 2 valores, uma pressão máxima e outra mínima. A nefrologista Rosângela Milagres é professora da Faculdade de Medicina da UFMG e dá mais detalhes sobre esses conceitos. A pressão máxima, que também é denominada de pressão sistólica, ela retrata a força de bombeamento do coração. Então, o coração contrai e bombeia uma quantidade de sangue. E isso é traduzido como a pressão máxima, a pressão sistólica. A pressão mínima, que também é chamada de diastólica, ela reflete, na verdade, a resistência dos vasos periféricos. Ou seja, quando o coração está relaxado, ele dilata e aí você tem essa pressão mínima, ela exatamente traduz que pressão que está acontecendo nos vasos sanguíneos periféricos. Em outras palavras, quando alguém tem uma pressão de 120/80, o popular 12/8, esses números se referem à pressão máxima e mínima exercidas pelo sangue. Esses valores não são permanentes e serão modificados de acordo com os estados físico e emocional do indivíduo. Em um cenário ideal, eles transitam numa faixa aceitável pelos profissionais da saúde, onde a pressão 12/8 é tida como a mais indicada. Nos quadros de hipertensão, a pressão arterial fica constantemente acima dessa faixa, como explica a professora Rosângela. A hipertensão arterial, ela é uma doença crônica, ela é multifatorial e ela é determinada pela elevação sustentada, ou seja, elevação mantida dos níveis pressóricos. Então não é um aumento de pressão naquele momento, não, a pessoa tem a pressão constantemente mantida elevada, apesar de algumas variações. A pessoa é considerada hipertensa quando apresenta constantemente valores acima da medida 14/9. Caso não seja controlada, a hipertensão também é um fator de risco para o desenvolvimento de diversas complicações no organismo, como lesão na retina, que pode causar cegueira, e insuficiência cardíaca. A especialista cita outros exemplos. Ela pode causar doença renal grave, com perda inclusive da função renal e necessidade de tratamento dialítico. A hipertensão pode causar também aquilo que as pessoas chamam vulgarmente de derrame, ou seja, acidente vascular cerebral, que pode ser um acidente vascular isquêmico, tromboembólico, ou pode ser hemorrágico. Pode causar também aneurismas, dor no peito, que é a angina, o infarto do miocárdio, doenças vasculares em artérias periféricas. Apesar dessas complicações, existem medidas que podem ser tomadas para prevenir o desenvolvimento do quadro, como controlar o consumo de alimentos ricos em sal. Você saberá mais no decorrer da série. Luiz Gustavo Fonseca para o Saúde e Consciência. O Saúde e Consciência também está no WhatsApp. Caso tenha interesse, envie uma mensagem para o número 031 98576 0326. No programa de amanhã, destaque para os principais grupos e fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão. Com trabalhos técnicos de Thiago França, essa edição foi produzida por Luiz Gustavo Fonseca. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde! Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.